toma emprestado é escravo de quem empresta. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Quem não ouve conselho, ouve coitado. E como consequência, não ter dinheiro para pagar uma dívida é como viver em uma prisão, sem saber como se livrar da situação de humilhação e vergonha. As cobranças implacáveis são as piores. Nos tempos bíblicos, recém-nascidos eram arrancados dos braços das mães. Filhos ameaçados de serem tomados dos pobres como pagamento de dívida. Um credor incompassivo. Uma viúva aflita com a cobrança batendo à sua porta. Em jogo, seus 2 filhos como acerto do compromisso. Os tempos mudam, mas as angústias por causa das dívidas são as mesmas. Dívidas com cartão de crédito, prestação de carro atrasado. Teve uma situação onde a minha filha queria uma fruta e não tinha uma fruta para dar para ela, né? E isso para um pai é uma humilhação muito grande. Tinha uma dívida de 140 mil, uns 10 anos já. 10 anos, isso. Essa dívida vinha correndo, esse problema chegou a 140 mil. Exatamente, uma bola de neve. Tinha uns terrenos e caminhão no banco e aquilo foi degringolando de um jeito. Aí o modo fácil que é pega dinheiro emprestado e dinheiro emprestado não cobria, e aí entrega caminhão e aí quebra contrato porque o motorista errou e eu não dava bola e a coisa foi indo. Foi virando uma bola de neve? Foi virando uma bola de neve. Eu andava em 2000, comprei um F250 zerinho, foi a terceira. E em 2008 eu quis 10 reais para botar de gasolina no Fusquinha que meu pai tinha, eu não tinha. Mas quem recebe a direção certa e coloca a fé em prática, muda a história. A viúva que estava prestes a perder seus filhos, mesmo sem entender, obedeceu o que o profeta Eliseu orientou que fizesse. Então ela tomou um resto de azeite que tinha em casa e saiu em busca de botijas vazias na vizinhança. Em seguida, despejou o seu último azeite nas vasilhas e, milagrosamente, ele se multiplicou e ela pôde vender e pagar a quem devia. A fé e a obediência fazem a diferença. Eu tinha um carro que eu gostava muito, né, que era um sonho de um carro que eu tinha. Deus deu a direção de eu vender esse carro e construir kitnets em cima da minha empresa. Eu fui lá e vendi. E hoje, desse carro que eu vendi e construí, eu recebo um carro zero todo ano através dessa direção, com esses aluguéis. Construiu, né? as kitnets? Construí. Aí, a partir disso, comprei mais 3 terrenos, entreguei mais 2 residências de aluguel. E para quem não tinha uma fruta para dar para a filha comer, minha esposa não vai mais precisar trabalhar, graças a Deus. E Deus tem honrado, bispo, tem honrado. Consegui a bênção de Deus, fiz um acordo. E Deus abençoou, consegui pagar sem parcelamento e sem pegar dinheiro emprestado. Olha só, sem parcelamento e sem tomar emprestado. Isso. Saiu dessa prisão, né? Saí dessa prisão. Entrei na igreja, vim, fui indo. Não foi fácil. Hoje, graças a Deus, quem me ligava para cobrar, me liga às vezes para pedir conselho. Olha só. Oferecer negócio. Não dever nada a ninguém é um sonho possível, mesmo em tempos difíceis. Mas para se livrar das dívidas que tiram a paz, primeiro é preciso uma atitude. Nesta segunda-feira, olá, que Deus te abençoe e te ilumine. Hoje, segunda-feira, estamos vivendo o dia do fim do vazio, com a bênção para todos os trabalhadores. Primeira segunda-feira do mês de maio, do mês do trabalhador, e este é o espírito que nós estamos vivendo no dia de hoje. Você que tem vivido uma vida vazia, vazia de ideias, vazia de oportunidades,
Sua cartela de clientes está vazia, conta bancária vazia, o bolso vazio. Chega, dê um basta pela fé. Você acompanhou aí na matéria de abertura da nossa programação o que Deus tem feito na vida daqueles que vêm ao Congresso da Prosperidade com Deus às segundas-feiras. Um dia para você buscar em Deus a direção para os seus negócios, para a sua vida profissional, para a sua vida financeira. Aqui em Florianópolis, Mauro Ramos, 1310 no centro, e em todos os templos da Universal, espalhados pelo estado de Santa Catarina, estamos vivendo esse dia. Inclusive, você que está passando por uma situação difícil, porque você está sendo ameaçado por agiotas, já disseram para você que você já não tem mais crédito no comércio, o teu nome está desacreditado, a tua reputação está no chão e você diz assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Pegue agora o teu celular, entre em contato conosco através da nossa central de atendimentos. O 11 3573 3500 está à sua disposição e também o 3216 6162. 3216 6162 você pode ligar e o 11 3573 3500 pelo WhatsApp você pode mandar a sua mensagem de áudio ou texto. Norte, sul, leste e oeste do estado, hoje segunda-feira, dia da prosperidade com Deus, fazendo esse clamor por todos os trabalhadores, para que o trabalho de suas mãos prospere no mês de maio. Acompanhe a história da Cirlei e do Anderson, vale a pena prestar bastante atenção, a gente já volta. Seu nome? Cirlei. E o seu? Anderson. Quem vai começar? Pode ser eu. Então, Cirlei. Então, pastor, quando a gente começou a fazer a corrente de segunda-feira, a gente chegou bem endividado, né? Nós não tínhamos casa e a gente mal conseguia pagar o aluguel. E, além disso, o nome sujo, devíamos também para a agiota, então a situação estava bem crítica. E a gente fez um propósito com Deus, pedindo para Deus abrir a nossa visão. E Deus falou com o meu marido e falou para eu ser corretora de imóveis, né? Como é que foi isso? Fala no microfone aí. Isso, ela vendia marmita nessa época. Quando ela ia cobrar, chegava lá, os funcionários não estavam mais. Então ficava sem receber. Daí ela começou a alugar no verão a nossa casa, na época. Daí eu falei para ela, mas tu tem jeito para ser corretora? E ela não acreditava nela. Até o dia que ela decidiu e foi atrás. Quer dizer, no verão alugava a casa para os turistas, mas não acreditava que podia ser uma corretora. Já estava fazendo trabalho de corretagem. Sim, senhor. Mas como a gente tinha essa situação financeira assim na miséria, eu ficava me diminuindo muito. Achava que eu não tinha condições de lidar com pessoas que teriam valores altos na conta, né, para comprar um imóvel. Não acreditava em si mesmo. Não acreditava. E aí? Aí eu fiquei 1 ano vendendo marmita e a nossa situação financeira cada vez mais difícil. E ele 1 ano falando para eu ser corretora. Aí, de tanto que ele falou e eu pedindo para Deus dar uma direção, aí eu falei, eu vou ouvir ele então. Quer dizer, você pedia a Deus uma direção. Sim, senhor. E Deus usava o esposo dando o que você estava pedindo e levou 1 ano para cair a ficha. 1 ano, sim, senhor. E aí? Aí eu peguei, a gente tinha um carro na época, né, que era financiado, que já estava inclusive com busca e apreensão, situação bem crítica mesmo. Aí eu peguei o carro e eu fui nas imobiliárias do bairro, né? A gente mora no norte da ilha. E eu fui em várias imobiliárias, porém, eu não tinha o curso e eu não tinha dinheiro para fazer o curso. Mas, conforme eu estava na fé, eu falei, não, Deus vai na frente, né? Então, eu parei em uma imobiliária e conversei com o proprietário. Ele falou que ele não estava contratando, porque o time estava completo e o mercado imobiliário não estava aquecido. Mas que tinha várias imobiliárias no bairro e era para eu tentar, e se ninguém respondesse, era para eu voltar ali. E as outras ninguém nem me atendeu. Então, eu retornei lá e falei com ele, preciso de uma oportunidade. Aí ele falou, eu gostei que você é insistente, então eu vou te dar uma oportunidade. Aí eu expliquei para ele que eu não tinha condições de fazer o curso, que eu precisava pelo menos fazer uma venda para poder pagar o curso. Aí ele falou, tá bom, então você pode começar amanhã. Aí eu precisava de um notebook e um celular. Bom, e eu não tinha nenhum dos dois. Aí eu peguei um notebook emprestado e a minha irmã comprou um celular para mim parcelado no cartão de crédito dela. E eu comecei a trabalhar. E eu fiquei 3 meses e eu não fiz nenhuma venda. Aí foi onde a gente foi para o altar e a gente fez um sacrifício, né? Fez um propósito com Deus e Deus abençoou a gente com 2 vendas
no mesmo dia. E dali para frente, Deus abriu as janelas do céu. Dali para frente, eu comecei a vender muito. Fez o curso? Fiz o curso direitinho, comecei a vender muito. Em breve, me tornei gerente da imobiliária. Depois, Deus nos abençoou e a gente comprou a imobiliária. Hoje, nós somos sócio proprietário da imobiliária. E agora, recentemente, Deus deu mais uma direção e o meu marido e o irmão dele abriram uma empresa de construção civil. E aí? Faz 1 ano e 4 meses, a gente já está iniciando a terceira obra e já com 6 sobrados, né? Nessa terceira vai ser 6 sobrados e já foram vendidos 2, 3 já. Quer dizer, terceira obra, 1 ano e 4 meses. 4 meses. Para 6 sobrados, já estão vendidos quantos? 3 já foram. 3 já foram, já estão vendidos. Olha só, tá vendo? E hoje, eu que tinha vergonha, medo e me diminuía, né? Hoje eu faço muitas transações internacionais com clientes que falam outros idiomas que eu não falo também, mas e transações de milhões hoje, né? Então, antes, quando eu comecei, eu tinha medo de falar com pessoas, vendia imóveis ali de 200 mil, mais ou menos. Hoje Deus deu direção, me coloca na mesa com clientes com um potencial muito alto e muitas negociações internacionais também, né? Deus foi dando a direção mesmo. E o que Deus acrescentou na vida de vocês? Porque vocês tinham uma casa que era uma miséria, uma situação miserável. O que vem acrescentando na sua vida desde então, na vida de vocês? Então, bispo, como eu falei antes que a gente não tinha condições de pagar o aluguel, né? Porque a gente tinha iniciado uma construção de uma casa, mas como a gente não tinha condições, a gente alugava, como ele falou, né, no verão, e a gente pagava um outro aluguel mais barato para a diferença dos valores a gente poder viver, né? Fazer mercado, essas coisas. Depois que Deus deu a direção, a gente terminou a construção da casa do jeitinho que a gente queria. Chamou uma arquiteta, uma engenheira, fizemos o mobiliário, adquirimos um apartamento na planta, adquirimos as 2 empresas. Agora também estamos com outros projetos, né, de outros imóveis na planta também como investimento. Então Deus abriu, sem dúvidas, abriu a janela do céu mesmo, né? Mas hoje a gente ainda passa algumas, né, guerras, porque a gente sabe que não é fácil. Mas como a gente tem o Espírito Santo, ele nos fortalece e ele nos dá a direção. Então, eu ia perguntar isso, né? Onde entra o Espírito Santo na sua vida? Bispo. O que ele representa para você? Tudo. Sem ele, não somos nada. Ambos acreditam que tudo isso que Deus tem feito é por obra e graça do Espírito Santo dando a direção a vocês? Com certeza. A gente não tem dúvida, bispo. Até em 2016 a gente começou a fazer a corrente da segunda-feira e a gente não falta nenhuma. Principalmente depois que Deus começou a abençoar, porque a gente vê de onde que Deus tirou a gente, aonde que Deus tem colocado. Então, hoje Deus dá condições de a gente viajar, passeio. Primeira coisa, a gente já procura onde que tem uma igreja para a gente não quebrar o nosso pacto. Na segunda-feira, a gente estava na reunião lá nos ingleses, né? E o pastor estava fazendo a reunião e eu estava numa guerra, né? Porque eu não tinha batido a meta desse mês. E eu falei com Deus, meu Deus, eu não tenho nenhum cliente propício a fechar negócio essa semana, mas eu sei que o Senhor tem poder para mandar um cliente e eu fazer o fechamento. Na terça-feira, quando eu cheguei no escritório, a caminho do escritório, um corretor me ligou, tem um cliente te esperando aqui. Eu falei, não marquei com ninguém. Aí ele falou, não, ele falou que você não marcou e que você não vai lembrar dele. Quando eu cheguei, ele me falou assim, fazem 4 anos que você me atendeu, fui muito bem atendido, quero comprar um apartamento, já escolhi no teu site, é só fazer o contrato. Olha só. Deus mandou pronto. Amém. Bateu a meta, né? Bati a meta. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Louvado seja Deus. Infelizmente, esta é a situação de muitos. Bolso vazio e tudo que recebe logo desaparece. Trabalha muito, mas o que recebe não dá para viver. Corre atrás de clientes, mas nunca é o suficiente. Os dias vão passando e com isso nasce uma grande insatisfação. Como pode trabalhar muito e nunca ter nada? Semeias muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Este versículo retrata o que você está vivendo?
venha mudar esta situação através de uma aliança com Deus. Este vazio terá um fim. Nesta segunda-feira, dia 5 de maio, o dia do fim do vazio, com uma bênção para todos os trabalhadores. Na oportunidade, traga sua ferramenta de trabalho. Na vigília das grandezas de Deus. Hoje é o dia de você determinar o fim do vazio na sua vida financeira. Você que está vazio de ideias, vazio de inspirações, você que simplesmente diz assim, eu já não sei mais o que fazer, já esgotei todas as minhas opções, eu preciso de ajuda. Então hoje é o dia que você irá receber essa ajuda, com a bênção para todos os trabalhadores. Sabe, há uma promessa que diz que do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e te irá bem. Isso Deus promete àquele que busca ajuda nele, procura andar nos seus caminhos e colocar a palavra dele em prática. Você terá a oportunidade de fazer isso hoje, nesta segunda-feira. A Cirlei e o Anderson estão colhendo os frutos da perseverança. Desde 2019, não faltam uma segunda-feira. Por isso estão crescendo, por isso estão prosperando. Eles vêm, eles ouvem e praticam. E este é o segredo, vir, ouvir e obedecer. Se você fizer isso, Deus certamente vai abençoar o trabalho de suas mãos neste mês de maio e ele será o maior de todos os meses desde o início de 2025. Se você quiser a nossa ajuda, nós estamos na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Eu vou estar pessoalmente às 18 horas e o pastor Sérgio Freitas às 19h30. E os demais horários durante o dia estão aparecendo para você no seu televisor. Entrada e estacionamento gratuitos, você não paga absolutamente nada. E se você nos acompanha de qualquer cidade no estado de Santa Catarina, basta acessar universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Ou então manda um zap para o 11 3573 3500, pedindo a informação do endereço mais perto da sua casa, de acordo com a cidade onde você mora, nós vamos enviar para você. Ou então, se você preferir, você pode ligar e conversar com um de nossos atendentes através do 3216-6162. 3216-6162. Se você está em São Paulo, você pode participar da Prosperidade com Deus com o Bispo Jadson Santos no Templo de Salomão, às 18h30 e também às 22 horas. E em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina e pelo Brasil, pelo mundo afora. Hoje é dia de você determinar a bênção sobre o trabalho de suas mãos. Nós vamos agora acompanhar a história da Hilda. A Hilda tentou suicídio, uma situação de desespero que ela viveu por conta dos problemas que enfrentava. Como que ela conseguiu superar? Acompanhe. Doença crônica, ataques epiléticos e 3 tentativas de suicídio. Eu sofri muito com uma doença que não tinha cura pela medicina. Começou com uma infecção, como muitas mulheres às vezes têm infecção no útero. Dessa infecção causou uma ferida, que essa ferida fazia cauterização, que é a queimadura. Muito dolorido, sofria muito com essa cauterização e passou de 10 vezes. Aí eu ouvi da ginecologista, não tem mais o que fazer, vamos tentar fazer o enxerto. E eu perguntei, como que é esse enxerto? Vamos tirar a carne do outro lugar e vamos ver se vai dar certo, mas é a tentativa. E eu era muito nervosa, eu chorava muito. Quando eu vi essa palavra, que não tem mais solução, falei, poxa, então se não tem solução, então eu vou morrer. E junto com isso eu comecei a ter ataque. Eu estava em casa, de repente me dava uma tristeza, eu me jogava no chão, me jogava na cama, onde tivesse. Eu estava lavando roupa, eu caí dentro do tanque. O psiquiatra ouviu e falou, medicamento, situação de medicamento. E isso, eu estava com a criança no ventre, grávida da criança. Tomava aqueles medicamentos, também não resolvia nada.
pior parte foi quando nasceu a criança. Aí nasceu meu filho. Meu filho não dormia. Ele chorava noite e dia. Não tinha sono, ele não dormia. E junto com isso, como que eu dormia também? Levava no pediatra, falava, mãe, essa criança não tem nada, tá perfeito. E foi que, conversando, falou, você passa com um psiquiatra? Então leva teu filho também. E foi que eu levei no psiquiatra, falou assim, é a mesma coisa, é hereditário. Teve uma vez, né, que eu peguei ele, bem novinho, peguei minha filha e comecei a andar. Falei, agora quando eu vi um carro, agora eu vou me jogar na frente do carro com meu filho, minha filha e cabo com a minha vida. E foi que eu pensei, poxa, o pulso, olhei essa veia aqui e falei, é aqui que eu vou cortar. E eu procurava uma gilete e não achava. Aí eu falei, medicamento, tinha um monte de medicamento, peguei todo aquele comprimido e coloquei na minha mão. E comecei a tremer e começou a cair todo o medicamento. E por várias vezes, eu estava sozinha em casa, o esposo trabalhando, e aí tinha essas crises, e eu ficava igual morta. Tanto que teve uma vez que eu cheguei no hospital, eles falaram, vamos levar ela para UTI. E eu ouvia. E eles me levando para UTI, né? Chegou na UTI, eu fiquei lá, ouvindo aquelas vozes. E eu ficava revoltada quando eu voltava para casa e não tinha morrido. Eu queria morrer. Aí eu falava pro meu esposo, a próxima vez não me leva para o hospital, deixa eu morrer. Então assim, eu deixava meu esposo também preocupado. Porque toda essa situação, ele vendo ali com 2 crianças, aí eu já percebi que a minha cabeça já não estava funcionando normal. Ao ponto do meu esposo trabalhar e falar assim para ele assim, quando chegar no serviço, vai verificando alguma mulher, ver se você gosta, para você casar. Porque os teus filhos? Meu esposo saía chorando. Se coloca no meu lugar. Uma mãe com 2 crianças, a menina tinha menos de 2 aninhos e o outro novinho. E eu ouvia, a minha filha falava, quando a mãe desmaia, o pai coloca álcool, vamos jogar álcool. E eu ouvindo, acha que uma mãe ia saber que uma criança estava procurando álcool para jogar numa mãe e a mãe não ia ter reação? A gente fala assim, é bom chorar. Não, é muito ruim chorar. É ruim. Quanto mais você chora, mais depressivo você fica, mais tristeza sente. E eu me lembro de uma noite, meu esposo trabalhava à noite, e eu não tinha dormido. E eu sentei no sofá e liguei a televisão. Ali tinha um homem falando. Olha a palavra. Tudo é possível àquele que crê. E eu ouvi aquilo e falei, poxa, meu caso não tem solução. Eu me lembro também que aquele homem que estava ali na TV falou assim, pegue um copo com água, que vai ter uma oração. E eu nem força tinha para pegar um copo com água. Aí começou, de olhos abertos, nem fechei os olhos, olhando para aquela tela. Só que aquela oração me trouxe um alívio. Falei, poxa, onde é esse lugar? Eu queria encontrar onde é aquele lugar. Mas então, que eu tava, que não percebi nome de igreja, nada. Aí tinha um primo, né, que morava próximo de casa, sabia tudo, que eu tava no médico direto, que tava sofrendo. E eu falei para ele, na programação, ele falou, eu sei onde que é. Eu sei o endereço. Quando eu cheguei, aquele peso, aquela vontade de chorar, aquela tristeza. Só que quando eu entrei naquele local, já tive um alívio. Mas olha a palavra, olha a importância da palavra. Eu tinha ouvido lá atrás a palavra que não tinha mais solução no meu caso. E lá eu ouvi a mesma palavra que eu ouvi aquele homem falando na TV. Tudo é possível àquele que crê. Aquela palavra entrou dentro de mim. Falei, poxa, então é possível a cura, né, desses ataques, essa ferida que cauterização não cicatrizou, vai cicatrizar. Ali surgiu uma fé viva dentro de mim. E essa fé me fez tão bem. Aquela noite, já dormi bem, procurei o mesmo médico, o médico pegou o exame e falou assim, olha o que você tem aqui. Não tem cura. Quando fez o exame, cicatricial. E foi aí que o médico falou, mas cauterização estava aprofundando mais a lesão. E por que agora a cura? Aquilo a minha fé ainda acendeu mais ainda. Falei, poxa, é possível mesmo, estou curada. Antes, teria que ir ao hospital, tomar uma injeção, tomava já os medicamentos fortes, achava que a solução seria a morte. E ali naquele lugar, eu vi que existia vida. E foi essa vida
que eu comecei a buscar. Eu me lembro que eu pedi para Deus preencher aquele vazio e que eu queria ter bons frutos, porque os frutos antigamente eram muito ruins. Então eu pedi, eu quero ser uma árvore frutífera. Como eu penso assim, a árvore, né? Tá ali a árvore. Como que sabe se a árvore produz bom fruto ou não? É o fruto bom dela, você provando. E eu provei desse fruto maravilhoso que é o Espírito Santo. E esse lugar que eu cheguei lá, querendo me matar, desenganada pela medicina, esse lugar é essa porta maravilhosa, aberta por Deus, que é a Igreja Universal. E hoje, aquela criança que não dormia, que estava na minha barriga durante a gravidez, hoje é um homem de Deus, já é pai, faz a obra de Deus. A filha que jogava álcool em mim também é uma obreira, casou com um obreiro e já é mãe também de uma menininha de 5 anos. Então aquela palavra lá em Isaías, né? Que bendito será a família, hoje eu tenho uma família bendita. O engraçado é que o meu esposo me levava até a igreja, eu entrava e ele ficava lá fora. Terminava, eu ia toda feliz para casa. E ele começou a observar aquela mulher que tinha ataque, desmaiava, tomava calmante, brigava com todo mundo, estava calma. E hoje também ele está a mesma fé de que eu. Eu quero falar para você que ouviu agora essa programação, está ouvindo o meu testemunho. A palavra que eu deixo para você é que tudo é possível àquele que crê. A depressão, seja o que for, o vazio na alma, o Espírito de Deus pode preencher e aquilo que você acha que é impossível, é possível para o nosso Deus. Você protege sua casa. Coloca a senha no celular, tranca o carro, investe em segurança. Mas e a sua fé? Aquilo que sustenta sua vida, sua salvação e sua eternidade. Você tem protegido? Os tempos são perigosos. Dúvidas, ataques, distrações e tantas outras investidas do mal surgem diariamente para enfraquecer sua principal arma, a sua fé. Aprenda a blindar a sua conexão com Deus. Participe do estudo Defesa da Fé, nesta quarta-feira, em qualquer templo da Igreja Universal. Deus é grande, meu amigo, minha amiga, mas tudo depende da sua colaboração. Você precisa buscar. A mudança que tanto você deseja ver acontecer na sua vida começa com você. O que Deus tinha que fazer, Ele fez. Ele enviou o seu Filho Jesus, que deu a vida dele na cruz, venceu a morte e está pronto para mudar a história da sua vida. Nesta quarta-feira, daremos sequência a este estudo bíblico que trata da defesa da fé. E como você pode curar o seu interior, preencher o vazio da sua alma. Se você quiser a nossa ajuda, estamos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, especialmente às 19h, nesta quarta-feira. Ou em um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, mais perto de você. Este programa está chegando ao fim, mas eu quero deixar mais uma vez o nosso serviço de SOS, que está à sua disposição. Faça uso do mesmo. Você pode entrar conosco mesmo após o término dessa programação. Eu tenho certeza que você vai encontrar a ajuda que precisa. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.